Segundo Samuel, capítulo 11, verso 1. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Aqui está o início da situação. Mas Davi ficou em Jerusalém. Fecha seus olhos aí, queridos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, com a nossa alma, o nosso espírito prostrado aos seus pés. Diante, Senhor, da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, porque nós não queremos aqui palavras de sabedoria humana, Senhor, nós não precisamos disso e elas não causam nada nas nossas vidas, Pai. Mas nós queremos aqui estar prostrados diante da Tua palavra. E nós pedimos que o Senhor ministre em nós, Pai, a Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, possa vivificar em nós a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade aqui, Pai, de ministrar em nós, de nos edificar, de nos vacinar, em nome de Jesus, através da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor dê ordem aos Teus anjos, dá ordem aos Teus anjos que estejam aqui, Senhor, ao nosso redor, agindo sobre nós, ministrando sobre nós, Pai. Nós oramos Te agradecendo já, desde já, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, nas últimas semanas, Deus tem trabalhado com a gente aqui como igreja, no sentido de ficar firme na tribulação, nas dificuldades, nas aflições, nos desertos da vida. Há algumas semanas atrás eu preguei sobre aquietar a alma, sobre o quanta maturidade nós alcançamos através das tribulações. E depois o pastor Misael ministrou uma palavra tremenda sobre a graça de Deus, o quanto nós dependemos da graça de Deus e o quanto nós vivemos somente pela graça de Deus. E na última semana o pastor também trouxe outra palavra tremenda sobre a provisão sobrenatural. Ele ministrou sobre nós e profetizou sobre nós que Deus usa o improvável. Às vezes a gente fica esperando o milagre de Deus aqui ou ali, vai ser através dessa situação ou de outra, mas Deus usa o improvável. E foi uma grande bênção. Mas eu creio que Deus quer trabalhar com a gente agora, queridos. Uma outra situação, uma situação diferente dessa de tribulação, dificuldades e desertos, de sobreviver a tudo isso. Eu creio que Deus quer ministrar o que eu tenho entendido do Senhor para essas próximas semanas, que Deus quer trabalhar conosco, como a gente permanece em pé, como a gente permanece firmes, quando está tudo bem. Quando está tudo bem, quando nós estamos não em tribulação, quando nós não estamos em dificuldades, quando nós não estamos em provações ou desertos, mas quando está tudo bem, a gente está caminhando, está tudo em paz, não tem nenhum problema muito grave, apenas as guerras diárias de todos nós. E esse momento, queridos, você vai ficar surpreso de ver como esses momentos são perigosos e talvez mais perigosos do que quando estamos passando por problemas e tribulações. E em tempos de conquista, em tempos de frutos, em tempos de risco, tempos de risos, nós corremos muito risco. O que você pensa? Responde aí para você mesmo. O que é mais difícil viver? O pastor Misael sempre faz essa pergunta. É mais difícil você viver na abundância, ou na tranquilidade, ou na bênção, ou é mais difícil viver na tribulação, na aflição, no deserto? A gente tem, principalmente quando a gente está passando por tribulações, nós temos a impressão de que quando está tudo bem é mais fácil, de quando não temos problema é mais fácil, mas nem sempre é assim. Eu vou usar como exemplo aqui uma palavra que Deus trouxe no meu coração sobre o rei Davi, e eu quero fazer uma observação que o rei Davi para mim é um dos maiores, não maior, né? Não tem
não tem como entender o maior, mas um grande personagem da história do povo de Deus. Um homem tremendo, é um homem, coloquei no meu filho o nome dele, um homem conquistador, um homem que a própria Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Você imagina, a própria Bíblia chama ele como um homem segundo o coração de Deus. Não falou isso mais ninguém. Um homem conquistador, com tantas conquistas, ele conquistou reinos, infinitos reinos. Ele ia para a batalha e o temor de Deus era tão grande que antes de ir para a batalha ele já sabia o que ia acontecer. E ele ia com tranquilidade e convicção, porque ele perguntava antes e orava ao Senhor: Senhor, eu vou para essa batalha ou não? O Senhor vai me dar essa guerra ou não? E tem mais, se o Senhor falar que eu vou perder a guerra, a segunda pergunta é: eu mesmo assim devo ir para perder ou não? É um homem que seguia a direção de Deus, não seguia a direção de homens, ele seguia a direção que Deus dava para ele. Além disso, tem o episódio de derrubar aquele gigante, que é uma história que, mesmo quem não anda com Deus, não conhece a Bíblia, conhece essa história. Imagina, como a gente já conhece a história do gigante, do Golias, então parece só uma história, mas, gente, para pensar. O exército de Israel, que era um exército poderoso, um exército de guerra, era como o exército dos Estados Unidos hoje, era um baita de um exército. E aquele exército poderoso amarelou diante daquele gigante. Parou diante do gigante. E o Davi, que nem era um homem de guerra, ele estava indo para levar queijo para os irmãos dele. E levando queijo para entregar para os irmãos, ele ficou maluco quando ele viu aquele gigante afrontando a Deus. E aí, com uma estilingada, ele derrubou o gigante. Olha quem é esse homem. E aí, por aí vai a história dele. Ele foi ungido rei quando ainda era adolescente. Na casa dele, foi desprezado ali naquele contexto, porque o pai tinha certeza que era o irmão mais velho, depois o outro, e o profeta não. Até que vem o menininho ali, que estava cuidando ali das ovelhas, e ele chega lá e Deus unge. E o profeta fala: não, esse daí é o rei de Israel. Enfim, tantas situações, a adoração do rei Davi. A adoração do rei Davi a Deus era uma adoração extravagante, era uma adoração que chegava a incomodar as pessoas que estavam ao redor. A mulher dele chegou a falar para ele: para com essa coisa ridícula que você está fazendo, porque ele tinha atos ali de adoração que espantava até as pessoas. Era um adorador, um homem incrível. Se você ler os salmos, tem salmos que ele escreve que alimenta a nossa alma, que faz bem. Um grande homem de Deus. Mas o interessante, ele viveu tudo que nós estamos aprendendo aqui. Ele viveu, como eu preguei, ele fala aquele salmo, aquieta, ó minha alma, nos momentos de dificuldade dele. Viveu a graça de Deus nos períodos de guerra, viveu a provisão sobrenatural de Deus, viveu o improvável de Deus, como o pastor Misael pregou, nos momentos que ele estava fugindo lá do rei Saul. Um homem que dispensa comentários. Mas a Bíblia mostra, através do Davi, o que Deus pode fazer com você. O que Deus pode fazer comigo. O que Deus pode fazer com uma pessoa que tem o coração rendido diante dele. Mas da mesma Bíblia, e da mesma forma, ela não esconde a imundícia do coração do homem. Ela não esconde a pobreza de espírito do coração do homem. Ela não esconde os fracassos do homem. A mesma Bíblia, ela não esconde toda a sujeira que tem dentro da nossa natureza pecaminosa de todos nós. E então eu creio que o que Deus quer ministrar sobre nós nesses dias não é uma palavra, não entenda como uma palavra pesada e nem uma palavra, uma bronca, mas o que Deus quer fazer com a gente, queridos, é uma vacina. É vacinar a gente
para que a gente não caia nesses erros, para que a gente não deixe o velho homem tomar conta de nós. É uma palavra de atenção para nós, como um sinal amarelo de advertência, para que a gente preste atenção nos nossos dias, quando principalmente está tudo bem, quando nós somos abençoados por Deus. Amém? Então, nesse primeiro versículo, o rei Davi, eles estavam numa época que essa época era primavera, e então os campos na primavera, eles não estavam em tempo de colheita, eles estavam no tempo de, já tinha sido feita a semeadura, a plantação, não tinha nada para fazer. Os homens estavam livres naquele tempo. Naquele momento, os homens estavam todos meio que ociosos, porque toda a plantação já havia sido feita, era primavera, e a colheita ainda estava longe. Então, não tinha muito o que se fazer, poucos homens no trabalho, e, consequentemente, muitos homens sobravam para os exércitos, para a guerra. Então, o rei Davi, nesse momento, por isso que a gente leu aqui no verso 1, mas Davi ficou em Jerusalém. Davi era um homem de guerra, ele não perdia a batalha. Em todas as batalhas ele estava lá guerreando, estava na frente, era um homem de exército, um soldado, um guerreiro, um general de guerra. Mas, nesse momento aqui, ele não foi, porque tinha muito homem sobrando e estavam lá na frente da batalha, ou muitos homens disponíveis. Ou seja, a gente pode entender isso daqui como uma fase boa. Então, Davi estava lá, e vamos imaginar a cabeça do Davi dando uma geral na vida dele. Bom, o pessoal, as plantações já estão todas feitas, só estamos aguardando a colheita. Os meus exércitos estão avançando e conquistando, muitas conquistas. Tem tantos homens ali que o meu próprio exército falou: Davi, fica tranquilo aí, pode deixar que descansa um pouquinho aí, rei, porque a gente dá conta aqui dessas batalhas. E ele ficou lá, estava tranquilo, estava na fase boa da vida, na primavera da vida, ele estava na fase tranquilidade. Olha o que acontece aqui no verso 2, na fase de tranquilidade do Davi, sossegado, com tudo bem, sem nenhuma tribulação. No verso 2, diz assim: certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava ao terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou que alguém descobrisse quem era a mulher, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o hitita. Naquele momento de tranquilidade, sem nenhuma guerra, sem nenhuma briga, sem nenhum problema, sem nenhuma grande tribulação, com tudo sob controle, ele foi dar um cochilinho da tarde, como a gente leu, e no finalzinho da tarde, depois do cochilo dele, ele acordou e estava andando ali pelo palácio e viu uma mulher muito bonita tomando banho e despertou algo. E aí vem uma grande lição para nós, queridos. Porque quando nós estamos no meio da guerra, no meio da tribulação, no meio das aflições, no meio dos problemas, nós temos a nossa cabeça cheia de oração, de preocupação, e a gente está prostrado, Senhor, gritando: socorro, Senhor, me ajuda, me tira desse abismo, Senhor, me salva, e nós temos motivos de oração, e a gente está sempre em contato com Deus. Mas esse momento estava tudo bem, estava tranquilo. Vamos trazer para os dias de hoje? Davi estava com a conta, com saldo cheio, o trabalho dele estava tão alinhado, tão arredondado, que ele nem precisava estar lá no meio. Estava tudo certo lá com a empresa, com o emprego dele. Então, a ponto de estar tão bem que ele podia ficar em casa numa tarde, num dia de semana, descansando, dormindo, tranquilo, e dar uma voltinha lá pelo terraço. E aí é que é o problema, queridos. Quando nós ficamos vulneráveis, ociosos, quando nós ficamos com a cabeça vazia, é a hora que o diabo vem para tentar trazer o velho homem à tona.
é a hora que nós nos distanciamos de Deus. É muito comum até, no tempo que nós temos vivido aqui, como igreja, pessoas que às vezes chegam na igreja com dificuldades, com problemas, e aí passam um tempo, vão se aproximando de Deus, e Deus começa a abençoar, Deus começa a derramar bênçãos e prosperidade, e daqui a pouco essa pessoa some, se desvia. Essas fases boas da vida são mais perigosas, queridos, em alguns casos, mais perigosas mais difíceis, mais problemáticas do que os momentos de tribulação da nossa vida. E olha o que acontece nesses momentos, no verso 4. Ele fala assim: então Davi enviou o mensageiro para que a trouxessem, e teve relação com a Batseba. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Então, como se não bastasse aquele tempo ocioso dele, e como se não bastasse ele estar ali e ficar observando a mulher lá tomando banho, que era uma mulher casada, ele ainda mandou buscar aquela mulher para ter relação com ela. E teve relação com ela. Nós temos que tomar cuidado, queridos, muito cuidado. Por isso que eu estou dizendo que Deus quer dar uma vacina para nós. Há um tempo que Deus quer dar sobre a igreja, tempo de conquista, tempo de bênçãos. Porque, como o pastor Misael disse no domingo passado, a nossa bênção, ela vem do improvável. A nossa bênção não, os caminhos do Senhor são insondáveis. Então, a bênção que vem sobre nós não depende da economia, não depende da política, não depende de nada. Deus abençoa quando Ele quer. E eu creio que Deus está querendo trazer sobre nós um tempo de frutos, um tempo de bênçãos, um tempo de prosperidade para a igreja. Mas antes, Deus quer vacinar a igreja, Deus quer nos vacinar, nos deixar preparados para que a gente não se perca nesse tempo. Porque as nossas decisões, nesses momentos de tranquilidade, elas acabam com a nossa vida, elas destroem, são decisões de ociosidade, decisões tomadas sem preocupação, sem temor de Deus, decisões tomadas no impulso, quando estamos descontraídos ou distraídos. E aí a gente pode tomar várias decisões nesses momentos, que o Davi tomou uma decisão de adultério, mas nós podemos tomar decisões, por exemplo, jovens, nos momentos em que está tudo bem, passeando, se divertindo, e aí aparece uma oportunidade de uma pessoa interessante, e aí a gente começa a sair, e aí começa a se envolver, e daqui a pouco a gente acaba caindo no sexo, na promiscuidade e coisas assim. Os casais, a mesma coisa. Quando está tudo bem, está tudo tranquilo, esses são os momentos em que a sensualidade atrai o coração de quem está distraído. Quando nós estamos passando por tribulações do outro lado da moeda, por dificuldades, a nossa cabeça está concentrada em Deus. A nossa cabeça, natural, na maior parte dos casos, não tem tempo para isso. Mas quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, então a sensualidade, ela é atraída pela distração. E é uma coisa que nós temos que ficar atentos, queridos. Muito atentos. Porque nessas distrações nós tomamos decisões que vão trazer um efeito terrível para as nossas vidas. Decisões financeiras, nesses momentos de descontração, momentos de estarmos distraídos,
tomamos decisões financeiras que depois vão causar problemas nas nossas vidas, decisões de entrar numa briga que você não deveria entrar, numa discussão familiar ou na empresa, em algum lugar que você não deveria entrar, e a gente acaba entrando porque a gente estava tranquilo. Quando nós estamos com a cabeça cheia de problema, a gente evita mais problema, mas quando está tudo tranquilo, a gente fica mais disponível para entrar em brigas que não devemos entrar. Relacionamentos, quando nós temos tempo disponível, o coração está tranquilo, a gente acaba se envolvendo em relacionamentos, às vezes de amizade, ou às vezes de relacionamento amoroso, que acabam trazendo tantos problemas futuros. Olha o que aconteceu com Davi depois dessa decisão. No verso 5. Verso 5. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Olha o resultado da decisão do Davi no momento de distração, no momento de tranquilidade dele. Ele tomou uma decisão, agora veio o fruto, agora veio a consequência da decisão. Ele tinha dentro do reino dele uma mulher casada com um dos soldados dele, e essa mulher estava grávida. E olha, dá para entender essa situação, queridos? Será que a gente consegue dimensionar uma situação dessa? Um rei querido por todo o reino, um rei respeitado por todo o reino, e agora, nesse momento, ele tem uma mulher de um dos soldados mais fiéis dele, de um dos soldados que mais respeitava e amava ele, e a mulher desse soldado está grávida. E aí, a gente aprende, queridos, que as nossas decisões têm consequências. Talvez a gente não está pensando, talvez ninguém aqui está pensando em ter relação sexual de adultério com alguém que você está olhando da janela. Mas as nossas decisões causam consequência em qualquer área e de qualquer dimensão. Toda decisão que nós tomamos no nosso dia a dia, e se você prestar atenção, você toma dezenas de decisões todos os dias. E essas decisões trazem consequência para as nossas vidas. Se essas decisões forem baseadas nos princípios de Deus e no caminho certo, nós teremos consequências boas, abençoadas de Deus. Mas se elas forem erradas, nós teremos consequências terríveis. No verso 6 ao 12, Davi tenta resolver a situação. Ele fala, na cabeça dele, ele tenta resolver essa situação sozinho. Então, como uma criança que faz alguma besteira e tenta esconder do pai, para que o pai e a mãe não vejam. Ele vai, chama Urias, manda trazer, eu vou resumir aqui, porque isso vai do verso 6 até o 12. Então, ele manda trazer Urias, que estava lá na frente de batalha. Ele fala com o responsável lá pela guerra, o Joabe, e manda trazer Urias. E Urias vem, não entendendo por quê, porque eles estão lá na batalha, o rei já não está lá, mas ele vem e obedece o chamado do rei. E chega lá, o rei fala, Urias, você é um homem muito importante para nós, então toma aqui, dê um presente para ele, toma aqui um presente, vai para a tua casa e passa a noite com a tua esposa, descansa na tua casa, vai para lá, fica lá com a tua esposa. Porque nos planos de Davi, Urias estava muito tempo fora de casa, ele ia passar a noite com a esposa, e aquela gravidez seria, a partir daí, um filho de Urias. E seria um segredo eterno entre a Batseba e ele. Mas ele não contava com a fidelidade de Urias. Ele não contava com o carinho que Urias tinha por ele. E ele diz aqui no verso 10, capítulo 11, verso 10. Olha o que aconteceu. Davi soube que Urias não tinha ido para casa.
Mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu, Urias? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para sua casa ontem à noite? E Urias respondeu: Senhor, a arca dos exércitos de Israel e de Judá estão nas tendas. E Joabe, o meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para minha casa, beber e comer e dormir com a minha mulher? Eu juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Em vez de ir para casa, o Urias era tão fiel ao rei que passou a noite na porta do palácio junto com os guardas, ajudando os guardas a guardar o palácio. Ou seja, a tentativa do Davi de resolver o problema foi por água abaixo. E aí, o Davi não desiste. E aí chama ele: tudo bem, tá bom, então faz o seguinte, vem jantar comigo hoje. E veio jantar com o rei. Para a gente isso é meio difícil de entender, queridos, porque a gente não entende muito sobre monarquia, a gente não viveu, nossa geração não viveu isso aqui no Brasil. Mas quando um rei chama você, ainda mais naquele tempo, um rei te chama para jantar, é uma honra absoluta. O reino inteiro vai ficar sabendo desse episódio. É algo muito importante. E ele vai até lá e janta com o rei, e Davi tenta embriagar ele. Dá lá um monte de vinho para ele, para ver se ele fica embriagado, e aí ele vai dormir com a esposa dele. E Davi levou ele para jantar, deixou ele embriagado, e embriagado ele foi e dormiu na porta do palácio, junto com os guardas. Homem fiel, esse Urias, glória a Deus pela vida do Urias, o cara é incrível, homem temente a Deus e fiel ao rei. Eu fico imaginando Deus deixando o coração do Urias mais fiel do que ele era, porque Davi estava tentando agir de um lado, mas Deus conhecia e estava agindo do outro. Aí, gente, vem a parte mais terrível para mim, pelo menos dessa história, porque a gente sabe o que Jesus disse, né? Sem mim vocês não podem fazer nada. E nós pecamos. O que a Bíblia está mostrando do coração do rei Davi aqui, talvez, não sei se você vai entender isso, queridos, mas eu falo com todo carinho, com todo o temor de Deus, é igualzinho o meu coração e o seu coração. O nosso coração é de natureza pecaminosa. E Deus sabe disso. E aí, no verso 14, olha o verso 14, é triste demais. A solução que o Davi dá para a história. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregar. O Davi escreveu uma carta para o comandante e deu para o Urias ir lá e entregar para o comandante a própria sentença de morte. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso, e depois você recua para que ele seja morto. Olha a que ponto chega a maldade do ser humano. Até onde a gente chega, queridos, nós, não estou nem falando do Davi mais, eu estou falando de nós. A que ponto nós, seres humanos, chegamos para resolver os nossos problemas? A que ponto nós chegamos para conquistar as coisas que nós queremos? Eu fico imaginando Deus que conhecia Davi, que tinha o coração de Davi na mão, que tinha Davi como um filho próximo, alguém que ele andava com ele. Como que Deus estava decepcionado, a decepção de Deus. Claro, modo de falar, Deus já sabe, conhece cada um de nós, conhece todas as coisas, mas não tinha surpresa para ele. Mas imagina que triste você ver uma situação dessa, uma pessoa seguindo esses caminhos de obstinação, de matar pessoas, ele estava matando os sonhos, matando uma pessoa que era talvez a mais fiel do reino a ele, a pessoa talvez do reino que mais amava ele.
Você já parou para pensar, querido, se em algum momento da sua vida você já fez isso com alguém? Talvez para conseguir alguma coisa, ou talvez para se livrar de algum problema. Quando a gente tenta culpar alguém por alguma coisa, ou a gente tenta se livrar de um problema através de colocar outras pessoas na situação, enfim, a maldade que tem em nós, queridos. Talvez Davi, nesse momento, ele poderia ter chegado diante de Deus e falado: Senhor, o que eu fiz? Me perdoa. Não tenho a menor ideia do que fazer. Eu estava bem no palácio, tranquilo, fiz uma besteira dessa, e agora? Como que eu saio disso? Como eu saio desse abismo? Mas ele tentou resolver a situação através dele mesmo. E aí, no capítulo 12, o Davi, eu vou resumir aqui a história, mas do verso 1 ao 4, o Davi está lá no palácio dele, chega o profeta Natã, um baita de um profeta. E o profeta Natã chega para ele e fala: Rei, o que o senhor faria, o que se faria com um homem muito rico, um homem muito rico? E esse homem muito rico, ele tinha muitas ovelhas e tinha muita riqueza, e no mesmo reino tinha um homem muito pobre, que só tinha uma ovelhinha. Mas aí, esse homem muito rico, ele vai receber visitas na casa dele, e em vez de ele matar uma ovelhinha das ovelhas dele, ele vai pegar a ovelha daquele homem pobre, mata aquela ovelha e serve para os visitantes. E aí se acende a ira do Davi, você pode ler isso depois no capítulo 12, a ira do Davi se acende como rei justo, e fala: esse homem é digno de morte, tem que matar esse homem não merece viver, quem é esse homem? E aí o profeta Natã fala: esse homem é você, rei Davi, você é esse homem, você foi reprovado diante de Deus. E aí ele traz um juízo, aqui no verso 7, capítulo 12, verso 7. Então Natã disse: você é esse homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu te ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Te dei a casa e as mulheres do seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria te dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, a espada dos amonitas, e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir o seu castigo, tomarei suas mulheres diante dos seus olhos, e as darei a outro homem, e ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo o Israel. Vocês lembram o que diz lá em Gálatas capítulo 6, verso 7? Ninguém zomba de Deus. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Queridos, os olhos do Senhor estão por toda parte. Deus conhece as nossas falhas. E o problema, sabe qual é? Como a gente sempre, vocês já ouviram isso em diversas vezes, o problema é que quando nós pecamos, quando a gente erra, não cai um raio na nossa cabeça. A gente peca, faz coisas erradas, toma decisões erradas, a gente toma decisões que desagradam a Deus e não acontece nada. Não vem nenhum juízo imediato. E esse juízo não vem imediatamente porque Deus é longânimo, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é um Deus de paz, é um Deus de amor, e Ele espera a nossa redenção, Ele espera o nosso arrependimento, Ele espera a gente se render diante dEle, porque Ele
não quer juízo sobre nós, Ele quer dar uma chance para nós. Ele quer nos levantar, Ele quer nos dar um apoio, Ele quer nos tirar daquela situação. E aí a gente acredita, com base nesse amor e nesse cuidado de Deus, a gente acredita que a gente vai passar despercebido. A gente acredita que Deus está concordando com a gente naquela situação. A gente acredita que está tudo bem, que Deus está com a gente naquilo. Até o momento em que Deus tem que fazer alguma coisa para despertar a nossa atenção. Quando está tudo bem, queridos, nós temos a sensação de que quando a gente não está passando por provação, por dificuldade, por tribulações, por desertos, a gente tem a sensação de que Deus está com a gente em todas as nossas decisões. De que Deus está abençoando a gente em tudo que a gente faz. Que tudo que a gente faz está abençoado por Deus e que Deus é nosso parceiro. E às vezes, na arrogância e na prepotência, a gente chega até a pensar que, não, Deus sabe que do meu coração, Ele sabe que eu estou fazendo isso, mas que Ele me apoia. Ele não apoia isso daí para todo mundo, mas para mim Ele concorda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Os princípios de Deus não mudam. Os princípios de Deus são os mesmos para toda a humanidade. Olha o que diz aqui no Salmo 30, que é o próprio rei Davi que disse. O próprio rei Davi disse isso, um dos salmos que ele escreveu nesse momento de dificuldade. Olha que tremendo esse salmo, o Salmo 30, verso 6. Quando eu era próspero, eu dizia, agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, o teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então, o Senhor me deu as costas e eu entrei em pânico. Quando nós estamos caminhando em vitória, queridos, nós temos a sensação de que somos fortes, poderosos e que Deus está sobre nós em qualquer situação. Mas às vezes, como a gente leu no Salmo aqui, Deus tem que virar as costas para a gente despertar para o que Deus quer fazer, para a nossa transformação. Deus conhece, queridos, nossas maldades, nossa sujeira. Não é novidade para Deus nada disso. Como não era essa falha do Davi, não era novidade para Deus, nesse coração dele, as nossas falhas, os nossos pensamentos, nada disso é novidade para Deus, Ele já sabe. Ele conhece dos nossos erros, nossos pecados, a nossa intenção. Não é novidade para Deus, queridos, mas a boa notícia é que foi por causa dessa maldade, foi por causa dessa sujeira em nós, que Jesus Cristo morreu na cruz. A boa notícia é que Jesus morreu na cruz, para que nós fôssemos perdoados por causa dessa sujeira que está em nós. Mas ainda assim, a gente continua com o poder de decisão todos os dias das nossas vidas. E o que Deus quer ministrar em nós nessa noite é uma vacina contra nós mesmos, uma vacina contra a maldade que tem em nós, uma vacina em nós contra o pecado, contra a nossa natureza pecaminosa. O Davi tentou resolver tudo isso do seu jeito. Ele chamou Urias, tentou fazer Urias dormir com a mulher dele, para se livrar do problema, tentou embebedar Urias, para Urias dormir com a mulher dele, e se livrar daquele problema. Ele teve a chance de se arrepender diante de Deus, e falar, Senhor, sem o Senhor eu nada posso fazer. Como eu saio desse problema? Como eu saio dessa situação, Senhor? Tem misericórdia de mim, e traz arrependimento no meu coração. Me perdoa. Em 1 João verso 9 diz assim:
Se afirmarmos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Nós somos pecadores, queridos. Nós somos pecadores, somos sujos. E eu queria te convidar agora a ficar de pé. Como a Bíblia disse, que nós temos uma natureza pecaminosa. E que se nós dissermos que não temos pecados, nós estamos chamando Deus de mentiroso. O primeiro passo dessa vacina contra o pecado é reconhecer quem nós somos. Reconhecer os nossos pensamentos. Talvez o seu pensamento não seja como o do Davi de adultério, mas há tantas outras coisas, queridos, além disso. Tantas outras coisas além de adultério. Tantos outros pecados além de adultério. Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar sobre você agora e vai trazer à sua mente o que você precisa deixar, o que você precisa confessar ao Senhor, o que você precisa entregar para Ele agora, o que você precisa arrancar do seu coração e colocar aos pés da cruz. Jesus Cristo morreu na cruz por causa dessa natureza pecaminosa. Ele já sabe que nós somos assim. Então agora, fechem seus olhos, queridos, e façam aí uma autoavaliação agora. Avalia você mesmo. Fecha seus olhos, não diante da sociedade, porque talvez diante da sociedade você seja uma boa pessoa. Talvez diante da sociedade você seja uma pessoa correta, uma pessoa talvez até acima da média. Mas eu quero te pedir, faz uma autoavaliação agora diante da santidade de Jesus Cristo, diante da santidade de Deus, diante da santidade de alguém que te acompanha em tudo, que nunca te deixa sozinho. Aleluia.